E aí, soldado meu irmão, como é que você tá? Eu já tô aqui nesse cenário aqui, que acho que faz tempo que eu não gravo assim, com um tripé aqui, com o microfone aqui, e a natureza aí atrás, porque ultimamente eu tava gravando só com a câmerazinha, não vou parar, viu? Vou continuar gravando com ela, mas hoje eu achei bom gravar de jeito aqui, porque comprei um tripé novo, e aí pra gente poder fazer os vídeos assim de novo, porque o meu outro quebrou, então agora a gente voltou a fazer vídeos assim. Cara, eu só tô com o microfone no supressão de ruído, porque... Na verdade, tô achando que eu vou tirar, não tá tendo música aqui, porque antes tava tocando música lá, música ali, tava funk pra lá, sertanejo pra cá, ia ficar ruim e eu não ia conseguir focar, mas agora parou, então... Vamos ver se eu dou uma chance pro áudio sem remoção de ruído mesmo. Não sei se vai ficar bom não, cara. É que esses vídeos assim de... Não, eu vou ter que colocar, tá tendo música ali sim. Eu tava achando que eu ia conseguir fazer um vídeo... no som ambiente, cara. Mas a galera tá tocando música aí, então não tem muito o que eu fazer, né? Não tem como eu ir lá e explodir a caixa de som. Então, qualquer coisa, se pro vídeo não ficar tão chato, eu vou colocar uma musiquinha de fundo aí se precisar. Mas se eu ver que tá de boa, a gente mantém só eu falando com você, porque música de fundo eu tô deixando só nos vídeos que eu tô fazendo lá em casa, que tem uma parede atrás, e aí fica chato, né? Só tá eu e você, não tem nada atrás. Então, qualquer coisa eu deixo a musiquinha de fundo aí. Mas, irmão, a conversa que eu quero ter com você agora... é sobre... falar um pouquinho sobre o inimigo, né? Porque, cara, lembra que eu fiz um vídeo falando que eu tô vivendo realmente mais próximo do Senhor? Sim, isso é verdade. Mas eu só quero alertar, pra mim mesmo também, pra ficar fixo na minha cabeça, e pra você também, que vai passar por isso, sim, já não passou, que com certeza já passou, ou tá passando, que o inimigo, ele sempre vai tentar nos derrubar. A gente, quando ele vê que nós estamos numa vida boa com o Senhor, que a gente está querendo estar mais próximo com o Senhor, que a gente está realmente se aproximando do Espírito Santo, ele vai ficar bravo. E aí, ele ficando bravo, ele vai querer acabar com a nossa felicidade, que é estar ao lado do Senhor. E eu tenho que falar isso porque eu estava refletindo aqui, e o cara, ele teve a coragem de tentar o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. Cara, se esse mano aí tentou o próprio Deus, quem dirá tentar nós, que somos totalmente vulneráveis, que somos pecadores. Jesus, ele nunca pecou, Jesus era forte demais, cara. E nós já pecamos, nós amamos o pecado, nós seremos vítimas fáceis se a gente não prestar atenção no que a gente está fazendo. Porque realmente, se a gente detectar a ação do cara, quando ele vier nos atacar, a gente vai conseguir escapar. Se a gente resistir ao inimigo, cara, que nem tá escrito, ele vai fugir. Se a gente resistir ao Satanás, ele vai escapar, ele vai fugir da gente, porque ele vai ter medo, porque ele vai ver que as tentativas dele não vai adiantar, e aí ele vai voltar com mais força, porque ele nunca vai querer parar. O inimigo, cara, eu não queria falar não, mas ele é esperto, ele é inteligente, cara, ele só não tem sabedoria, mas ele é inteligente para usar, de fato, aquilo que a gente se sente mais vulnerável para nos atacar. Por exemplo, pessoa orgulhosa, ele vai tentar usar o orgulho da pessoa contra ela mesma. Porque ele fica rondando a gente que nem sei lá o que, velho. Que nem um predador mesmo. Pra ver quais são os nossos pontos fracos pra ele poder ir em cima. Por exemplo, eu tenho um problema que quando eu jogo videogame, eu jogo em excesso. Isso aí é um problema que eu tenho e ultimamente tô tentando parar. E aí, quando eu tô jogando ali, eu não quero parar. Aí eu fico jogando. E aí eu fico jogando. E quando eu tô jogando ele, eu tô vendo que o meu tempo só tá indo pro ralo. E com esse tempo indo pro ralo, o que eu poderia ter feito? Eu poderia estar orando com o Senhor, poderia estar em comunhão com o Senhor, fazendo bem, vivendo a vida, né? Não ficando só parado na tela. Eu poderia estar vivendo outras experiências. E além do mais, além de perder tempo jogando demais, o que acontece? Quando eu tô jogando ali e morro pra alguém, eu normalmente fico com muita raiva e às vezes acaba soltando um xingamento. E aí eu peco, cara, eu peco por conta da ira. Aí eu venho a pecar e o inimigo que adora isso. E ele faz eu querer jogar cada vez mais, até o cara tem o que ele quer, que é me afastar do Senhor. Porque de tanto eu ficar bravo, de tanto eu descontar minha raiva nas coisas, de tanto eu xingar, eu vou acabar esfriando. Eu vou acabar me afastando de Jesus. E é isso que o inimigo quer, cara. E além de que o jogo ele pode pegar dinheiro também, porque lança uma roupinha legal ali e a gente quer comprar. Enfim, isso não vem ao caso, né? O que eu quero dizer é que o inimigo ele sempre vai estar ali tentando tirar o nosso foco da missão. Qual que é a missão? É viver com Jesus. Viver com Jesus por ele mesmo, porque é o melhor jeito de se viver, cara. Se viver com o Senhor é um jeito incrivelmente maravilhoso. E que eu sempre vou falar aqui pra você
que o melhor jeito de se viver é ao lado do Senhor Jesus, cara. Porque ele foi o único nessa terra que não teve pecado. E, cara, se ele tivesse cedido às tentações do inimigo no deserto, ele teria pecado. E aí, como é que um pecador teria salvado toda a galera, toda a humanidade, cara? Não ia, né? Por isso que o sacrifício de Jesus é tão puro e bom, porque ele não teve pecado. Ele salvou a gente, cara. Glória a Deus, né? Esse cara salvou nós, pô. Mas, cara, o inimigo ele não vai estar feliz, não. O inimigo sabe que ele vai perder, ele sabe que ele vai pro inferno. Só que o cara, como sempre, ele não quer se lascar sozinho. Ele quer levar o máximo de gente que ele conseguir junto com ele, cara. E, cara, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser seduzido pelo mal. E quando a gente vê, a gente já vai estar ali na sopinha do inferno. E quando a gente menos esperar, Jesus vai voltar. E aí? O que a gente vai fazer? A gente viveu pro mundo, viveu pra Satanás durante a vida? Aí a gente vai colher as consequências, cara. Porque viver pro mundo e pra Satanás é a mesma coisa de você não querer o sacrifício de Jesus que ele fez por você. Porque eu sempre vou falar isso. A gente é salvo nunca por aquilo que a gente faz, mas pela graça do Senhor Jesus, cara. Pelo presente que ele nos deu, um presente que a gente nunca mereceu, cara. Ele nos salvou. A salvação é um presente, porque a gente não merece, cara. E não rejeita esse presente, não. Cara, eu não conheço pessoas que rejeitam presentes que eu entrego pra elas. Nos aniversários que eu vou, eu nunca cheguei com um presente e a pessoa rejeitou, não. Ela quis. Então, não vamos rejeitar o melhor presente da nossa vida, que é a salvação que Jesus deu, não. Não vamos rejeitar, não, cara. Vamos viver pro mundo, não. Porque o presente de Jesus é o melhor que alguém poderia ter dado pra gente nessa vida e na história inteira. E a gente rejeita. A gente rejeita vivendo pro pecado porque a gente vê que o pecado é bom, a gente fica seduzido, só que isso é tudo falsidade, cara. Isso é patético. Porque a gente sabe que o inimigo é o inimigo, cara. A gente sabe que quem segue ele vai pro mesmo final que ele, que é pro inferno. E a gente mesmo assim, será que a gente muda? Ou será que a gente se mantém a mesma coisa? Porque, irmão, o nosso foco, ele tem que estar nas coisas do céu. Porque se você parar pra pensar, nada que a gente tem nesse mundo a gente vai levar. Cara, a gente veio do barro, né? Adão foi criado do pó da terra. E, irmão, a gente vai parar debaixo do barro de novo quando a gente morrer. Cara, a gente nasceu nesse mundo com 0 dinheiros, né, na mão. Se a gente acumular 1 quadrilhão de grana nesse mundo, quando a gente morrer, a gente não vai levar nada. Irmão, não seja amante das coisas desse mundo. Tenha sua visão aqui, ó, nas coisas do céu. Porque hoje eu tava no culto e eu tive uma reflexão muito grande ali, cara. Eu até fiquei surpreendido ali na hora, porque eu nunca tinha parado de pensar nisso. Que, cara, quando tudo acabar, quando esse mundo aqui acabar, quando esse tempo aqui já for, já ter se tornado passado, tudo que vai restar é Deus. No fim é só o Senhor que vai restar ali. Tudo que a gente já viu, todo esse mundo aqui que a gente conhece, vai pro saco. Tudo que a gente acumulou aqui vai pro saco. No fim, só resta o Senhor. E não vai ter inimigo ali pra te salvar não, viu? Porque o cara já vai ter sido condenado. Né? O inimigo, cara, ele quer seduzir a gente. Ele quer seduzir pra que a gente não viva com o Senhor na eternidade, cara. Porque ele sabe que o trem vai ser bom. E o inimigo não tem paz. Ele quer tirar a paz de quem tem. E, cara, ó pra você ver o tanto que o cara entende. Irmão, eu não preciso nem falar pra você entender, né? Mas, cara, o inimigo, ele tá aí que nem um predador. Ele tá rondando aqui toda a situação. Ele é que nem um predador mesmo, cara. Ele é que nem uma fera. E aí ele tá ali com as garras prontas. Ele tá ali estudando a gente pra ver onde que a gente cai, onde que a gente não cai. Ele vai plantando ali as sementes pra que ele vai montando ali o cenário. Ele vai montando as armadilhas ali. E quando a gente vai caindo, a gente vai enfraquecendo. É aí que o predador ataca. É aí que ele vai com as garras pra cima da gente. E se a gente estiver fraco, a gente vai perder essa luta, cara. É óbvio. Se a gente não tá revestido da fé, se a gente não tá com o espírito bom, quem vai ganhar é ele. E aí a gente vai se lascar. A gente pode até não ver que a gente se lascou. Mas, cara, uma hora ou outra a ficha cai. E aí é questão de, cara, a gente ver se a gente vai entender que a gente foi pego numa armadilha antes ou depois do tempo, cara. Porque, cara, graças a Deus que eu vi que eu tava sendo enganado antes de ser tarde demais.
Cara, agora eu tô querendo consertar minha vida. E eu sei que por mais que eu melhore muito nessa vida, muito, nem assim eu vou chegar perto de ser alguém bom, cara. Porque eu sou pecador assim como todos. E eu sou um pecador horrível, cara. É forte isso, né? A gente nunca vai conseguir ser bom o suficiente, cara. Isso é forte. Mas não é porque a gente não vai conseguir ser bom assim o suficiente pra merecer a salvação, porque isso nunca vai acontecer, tá? A gente nunca vai se tornar merecedor por obras. Mas não é por conta disso que a gente tem que tacar o dane-se pra bondade e viver pro mundo, não, cara. Não é por isso. Não é porque a gente nunca vai ser bom assim que a gente tem que viver pra Satanás, não, cara. Pelo contrário! Mano, Jesus, ele sabe que a gente é ruim, que a gente é mal, mas mesmo assim ele nos ama, ele não sei falar. E ele ofereceu a salvação, cara. Ele nos ama. E, cara, não importa o tanto de vezes que você cair no chão, Jesus vai estar ali estendendo a mão pra você todas as vezes. Awesome, great! Ô, gente! E aí, cara, é isso. Jesus vai estar ali sempre estendendo a mão pra você, não importa quantas vezes você caia, cara. Se você levantar, Deus vai estar com você, ele não vai desistir de você, cara. Ele nunca desistiu. Ele morreu na cruz por você, lembra? O inimigo já fez isso? O mundo já fez isso por você? Morreu ali pra te salvar na eternidade? Acho que o mundo não faz isso não, viu? Quem faz mesmo é o Senhor, cara. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que tomar cuidado. Porque o inimigo, ele não chega na nossa frente como uma forma de um demônio, com chifre, com tudo, cara. Muito pelo contrário. Tá escrito até na Bíblia, cara, que Satanás pode até mesmo se transfigurar no anjo de luz. Então, cara, o inimigo, ele não vai chegar pra você como na forma que ele é, não, cara. O inimigo, ele vai chegar pra você na forma de o quê? De um pecado ali, de um pecado aqui, de uma coisa boa ali, de uma coisa boa aqui. Mas no final, cara, isso tudo aí é falácia, isso tudo aí é mentira. Porque no final, cara, por trás da coisa boa ali que ele finge ser, tá ali um diabinho, velho. Tá ali um Satanás. Então ele vai se apresentar pra gente numa forma que a gente vai gostar dele. E a gente tem que tomar cuidado com isso, cara. Quantas vezes eu já pequei porque eu achei que era uma coisa quando na verdade era o inimigo ali disfarçado. Cara, isso é ridículo. Ele não vai chegar na forma que ele é, não. Porque senão a gente ia correr, né? Ele vai chegar na forma que ele vai tentar nos seduzir ali e quando a gente vê, a gente vai estar no sal. Mas, cara, tem uma notícia boa por trás disso, irmão. Que é Jesus. Quando a gente bota a armadura da fé, quando a gente tá ali orando pro Senhor, querendo viver uma vida perto dele, a gente vai reparar quando é o inimigo ou não. A gente vai saber quando é ele. E quando ele aparecer ali, a gente vai ser forte o suficiente pra resistir. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai sumir da nossa vida, irmão. Porque ele vai ver que não deu certo. Então, irmão, o que eu quero te dizer é que o inimigo, ele vai atacar a gente. Ele já ataca. Ele sempre vai nos atacar porque ele sempre vai querer nos ver derrotados. Mas, irmão, quando a gente tá com Deus, a gente fica forte. A gente fica forte, querendo ou não, cara. Porque Deus nos dá força através do Espírito Santo. Então, irmão, pode ser difícil a luta? Sim, e vai. Mas quando a gente tá com o Senhor, a situação favorece a gente. Porque a gente tá com Deus. A gente tá com um cara que criou o universo, que nos salvou. E quando ele tá com a gente, se ele fala, saia Satanás, Satanás aqui, ó, sai na hora. Então, irmão, não se apoie na sua própria força para lutar contra as forças das trevas, não, cara. Senão a gente não vai conseguir. Cara, o inimigo é inteligente, cara. Ele é inteligente, ele tentou Jesus, cara. O cara é louco. Mas, irmão, quando a gente tá com o Senhor, a gente se torna forte, porque a gente tem o Senhor ali para nos proteger e nos capacitar para vencer o mal, cara. Então, resista ao diabo que ele fugirá de você. O que eu queria falar nesse vídeo é literalmente isso, pra gente prestar atenção em como o mal aparece nas nossas vidas. Porque com certeza ele aparece, cara. Com certeza, e a gente tem que estar ligado nisso. Como? Sempre vigiando e orando, cara. Porque a gente nunca vai saber quando o inimigo vai nos atacar, cara. Então a gente sempre tem que vigiar e orar para que a gente possa resistir quando a tentação vier. Então, irmão, esse foi o vídeo. Foi um vídeo mais para alertar a gente, para ter uma reflexão acerca das estratégias do mal, né? E sobre como a gente tem uma força maior cuidando da gente, para que a gente possa vencer essas situações, né? Não? Então, irmão, um beijo para você. Obrigado por ter ficado até aqui para refletir comigo. E, cara, a gente vai se falando por aí, né? A gente vai se falando. Eu vou tentar postar 3 vídeos na semana. E se Deus quiser, eu vou conseguir. Então, irmão, fica com Deus. Que a paz de Jesus esteja com você. Que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Bora que bora, bora resistir, bora estar com o Senhor, porque viver com Ele é bom demais. Então, irmão,
Um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo, né não? Abraço na família e é nóis, soldado! Até mais, irmão!